Olá, eu sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária. Na segunda parte do papo com Kalina Simplício, ela nos conta sobre os desafios de implementar as metodologias ativas de ensino e qual é o impacto que essas metodologias têm sobre a formação dos profissionais e sobre o desenvolvimento de capacidades humanísticas. Ela nos conta também sobre qual a sua percepção com relação à formação dos alunos da medicina veterinária. Não esqueça de deixar a sua curtida logo agora no início do vídeo e também de se inscrever no canal e de comentar. Aproveite e compartilhe com aquele seu amigo que tem interesse na área acadêmica. Não deixe de nos seguir também nas redes sociais, no @professora Thaís Rocha. E lembre-se que todas sextas-feiras temos episódios novos no podcast, tanto no Spotify quanto no Apple Podcasts. Papo de Veterinária com Thaís Rocha. Eu aguardo vocês. Vamos juntos? Campos do Sertão aqui, né, onde eu atuo atualmente, é uma cacofonia aí, onde eu estou atualmente. O Campus do Sertão fica em Nossa Senhora da Glória, não é o campus principal da UFES, né, mas é um dos campos remotos no interior. Foi criado por conta da Bacia Leiteira, né? E a gente aqui trabalha, é o primeiro curso federal, né, de medicina veterinária que é completamente embasado no PBL. Que é PBL? É da sigla em inglês, né, Problem Based Learning, que é a aprendizagem baseada em problemas, na problematização. O que é fantástico, porque você sai daquele papel de simplesmente estar transferindo, né, só aquela coisa um pacote de informações, né? Exato, você não está mais naquela só memoriza, o aluno não está só na memorização e você não está só naquela transferência unidirecional de conteúdo, mas o aluno vem mais para o protagonismo e se ele não começar a juntar mé com cré ou tentar procurar uma solução, não sai do lugar, o conteúdo não é repassado. Então, é muito, muito legal. Eu hoje sou apaixonada, entusiasta, né, com as metodologias ativas. Eu acho que hoje em dia, especialmente, não dá mais para a gente ficar muito mais tempo só com o ensino tradicional. Hoje, vendo, né, o nível de aluno que sai de um curso assim que tem a metodologia ativa, como seja ela qual for, né? A PBL é uma delas, mas tem várias outras. A gente inclusive usa outras, TBL, que é a aprendizagem em times, tem várias outras, né? Mas é muito interessante sair dessa zona de conforto e ele aprender a informação sozinho, né? Tu senta ali na cadeira, dá o problema na mão dele e fala, e aí? E você traça aqueles objetivos e você senta e assiste. Claro que a gente norteia aqui e acolá, quando você vê que a coisa está indo muito assim para o reino de Nárnia, né? Você, opa, volta aqui, é por aqui, vamos aqui, né? Mas quando chega no final da aula, aquele grupo de alunos, que realmente as turmas são bem menores, chegou nos objetivos sozinho. Foi para lá, veio para cá, foi para lá. Não, não, não. Você tem que ter a paciência de deixar que eles cheguem lá. Mas eles chegam sempre. É encantador. Então, isso foi muito fantástico. E isso me trouxe, enquanto docente, um criticismo muito grande em relação a essas habilidades humanísticas, essas habilidades que você não aprende no curso. Aqui, sim, a gente tem uma disciplina só dessa, inclusive, eu sou uma das professoras do primeiro módulo, né, de habilidades e atitudes em medicina veterinária, que a gente trabalha muito habilidades diversas, para diversos conteúdos, seja na patologia clínica, na semiologia, não sei o quê, mas a gente trabalha muito as habilidades humanísticas, que é ajudar a desenvolver no aluno o bom senso, incorporar o cidadão que ele é, mas com as obrigações e o compromisso que ele tem de profissional médico veterinário.
E isso me levou a fazer vários questionamentos, e aí casou muito bem com essa coisa do bem-estar que eu já estava, e o bem-estar único, e a paz mundial. Então, a gente já foi ali, né? Foi tudo se conectando. Mas é impressionante esse criticismo, né? Quando você para pensar nisso aí, e que tem que ser exercido já enquanto aluno, já durante a graduação. Eu falo muito para os meninos que você está treinando hoje o profissional que você vai ser amanhã. Não adianta você querer pensar que, beleza, formei, peguei aqui meu diploma, agora eu vou ser super ético, agora eu não vou, né? Não adianta você colar a faculdade inteira, copiar a tarefa do colega, se encostar nas equipes de seminário, né? Mentir para professor, mentir para você mesmo, e aí você achar que vai pegar o diploma e vai ser um mega profissional, né? Não vai, isso não vai acontecer. Então, assim, eu falo muito isso para ele, para além de ser ético, mas como é que você trata as pessoas, né? Você todo dia, quando está chegando no campo, você dá bom dia aos passantes? Essas coisas simples. Isso é exercício, isso não é, eu sou muito educada de berço. Não, porque tem muita coisa que é exercício. Nós somos seres humanos nós somos muito incompletos, muito ainda, né? Nós somos seres em constante transformação, em constante construção. Então, se você não faz o exercício de tentar ser um cidadão melhor, uma pessoa melhor, você não vai ser, porque hoje em dia está tão complicado, o mundo está tão complicado e você é constantemente tentado a ir pelo caminho mais fácil, tentado vai dar trabalho isso aqui, vou por aqui, né? Mas aí, quando tu se forma e alguém, por exemplo, vem pedir uma indicação, né? Você não tem um recém-formado assim, você vai lembrar daquele aluno esforçado, que mesmo. Eu tenho alunos assim, que já formaram, né? Não eram os melhores alunos, mas eu percebia que era esforçado, tentava, corria atrás, comprometido e responsável. Não eram as melhores notas. Isso não está, né? Muita gente se preocupa em só tirar 10, tirar 10, tirar 10, presença total, assina aí para mim, né? Mas a gente sabe quem são as pessoas, a gente sabe quem está, né? É muito perceptível isso aí. Então, vale a pena o exercício, né, dessa ética, desse bom senso, desse humanismo. Vale muito a pena. E é um desafio bem grande para nós, enquanto professores, porque a gente veio sendo educado a vida inteira nesse modelo tradicional, que fica o Nossa, professor lá na frente, falando, 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 e a gente achando que tem que absorver, replicar aquilo que o professor está falando, sendo que muitas vezes a gente não consegue juntar o Lé com o Cré, porque outra questão interessante, quando a gente pensa em termos de ensino na medicina veterinária, e isso já está se tornando uma realidade em muitos outros cursos também da área de saúde, medicina, existem faculdades que têm esse enfoque também, é que a assim, gente tem as disciplinas todas segmentadas. Então você começa lá, primeiro período, anatomia, histologia, embriologia, e aí você vê aquela coisa a nível celular, você vê aquele monte de peça, aquele monte de órgão, aquelas coisas que não se você conversam. não consegue nem Depois visualizar, não se conversa, exatamente. depois você tem que chegar lá na fisiologia e puxar aquela célula e puxar aquela estrutura anatômica e aí põe uma bioquímica no meio, e aí você fala, gente, como é que junta isso Nem não aqui? vem, né? É como Não se você estivesse vem. olhando um arquivo assim, mas em qual gaveta estava? Não sei Então, mais. é um armário com muitas gavetinhas e nenhuma delas. Quando uma abre, a outra fecha. Então, não Exato, tem uma conexão de uma coisa com a outra. E aí, exato. quando a gente chega lá nas nossas disciplinas, porque a gente teve uma formação, tanto eu quanto você, focada mais na parte aplicada do curso, na parte profissionalizante. Então, semiologia, clínica. E a gente vira para o aluno e fala assim: onde é o alécrano? Aí o aluno olha assim e fala: gente. Se fosse um osso em cima de uma mesa, eu saberia, mas olhando a vaca aqui, eu não tenho ideia. Então, é muito complicado isso. E aí, você, enquanto docente, a gente já tem esses desafios. Para os docentes que trabalham
com ensino tradicional ainda, que isso é uma tendência que vem se alterando gradativamente, mas existem os desafios inerentes à prática docente, como eu faço para ensinar, de que jeito eu falo, que informação eu coloco, até onde eu insisto para o aluno estudar um assunto, se eu deixar ele estudar sozinho, será que ele vai absorver? E tem um pouco de uma certa postura de onipotência. Eu sou o detentor do conhecimento, isso aí eu já sei. E é a partir de mim, e principalmente a partir de mim, que o aluno vai ter acesso a essa informação e um novo mundo de possibilidades vai se abrir na frente dele. Então, a gente precisa também abrir mão desse modelo de professor, porque não é isso que funciona, ainda mais com essa mudança de geração que a gente tem, cada geração tem um perfil diferente, então a gente precisa abrir mão disso, a proximidade está muito maior. Eu não era amiga de nenhum dos meus professores, porque para mim era uma distância enorme. Exato, não, gente, era assim, era um pedestal, né? A gente, nossa, não. E aquela coisa, né? E aí o primeiro choque que eu tive quando eu comecei a dar aula foi aquela coisa de um dia no Botar corredor, aí. prof, Ah, é? prof. Aí eu já Kalina, fiquei, eu olhava assim e digo, minha best friend, eu só não lembro de onde. Tipo assim, primeiro para mim foi o prof. prof. Aí eu já fiquei meio, what the fuck is that, né? Aí eu, tá bom. Aí eu vi que foi se repetindo, eu falei, então tá bom, a tendência atual é o prof, tudo bem, vamos aceitar, incorporei ao prof, tudo bem. E aí, em várias aulas, porque hoje em dia eu tô numa época que eu tenho muitas alunas que chamam Thaís. Uhum. Eu estudei com Não, poucas aqui Thaís ao ela. longo do meu. E tem Sim. muita Thaís na sala. E aí, de vez em quando, tem Ah, aluno, tá. Thaís. Aí eu fico assim, é comigo? É com a sua colega? Com quem você está falando? Porque Você quer que eu diga uma coisa? Nesse aspecto, até hoje, eu não acho legal. Eu acho legal você falar, professora, eu acho que é uma deferência, né? Eu acho interessante. Atendo por Kalina, adoro meu nome, não tenho problemas com ele, né? Tenho vários alunos, né? Mas eu ainda acho esquisito, ainda acho. E não é porque eu me coloco em pedestal, não, porque eu sou dessa que. Ah, professora, vai ter um churrasco. Vamos para o churrasco. Vamos, vou sentar, vou tomar uma cerveja com você, vai ter papo. Agora, sala de aula é sala de aula. Aí eu sou a professora Kalina. E olha que eu sou e gosto de ser a professora amiga. Eu não gosto de ser a professora carrasca. Eu fico arrasada quando tem aluno que reprova, quando eu vejo principalmente que eu sei que é esforçado, e eu olho assim para aquele aluno, e falo, puta, não acredito. Eu fico altas discussões aqui. Eu não acredito que você errou. Meu Deus, mas a gente falou tanto disso aqui. Eu fico assim nessa. Eu tenho muitas discussões aqui com as paredes. Mas eu adoro ser essa professora amiga, inclusive eu acho o máximo quando o aluno me procura, porque precisa desabafar, porque está com algum problema em casa e, professora, eu estou meio perdida, eu estou meio perdido, não estou achando o jeito certo de estudar. Eu adoro, eu não sou dessas que se incomoda de dar o WhatsApp, eu dou meu WhatsApp, pode entrar em contato a hora que você quiser. Não me cobre lhe responder instantaneamente. Agora, eu vou lhe dar o feedback, não se preocupe, eu estou à disposição, né? Mas eu acho legal a diferença. Até hoje eu falo, eu já sou amiga hoje de muitos que foram meus professores, e eu até hoje continuo, doutora, professor, professora. Eu acho legal, é gostoso, não é distanciando, isso não é distanciante. uma questão Na verdade, eu acho o cronológica, né? contrário. É uma questão É, cronológica, temporal. A pessoa que é mais Eu não vou velha, tem chegar uma para minha mãe, experiência. mãe, tu. Não, entende? É uma questão só. É bem o que você disse, é uma questão cronológica. Nada mais, nada de distanciamento, nada porque eu estou querendo ficar em pedestal, nada. Muito pelo contrário, eu gosto de ser aquela professora parceira, amiga mesmo. Agora, vou ser exigente, vou te tratar bem, lhe ajudo no que precisar, mas a gente precisa enquanto eu vejo que dá para espremer, eu estou segurando o espremedor, enquanto estiver pingando ali, eu estou espremendo para ver se sai caldo, porque
Se a gente não faz isso, às vezes em que eu fui desafiada ao longo da minha formação, foi quando eu quebrou a casca do ovo, eu saí e a coisa andou. Então, eu sei como é que é isso e a gente sabe que é, né? Muitos. E eu já vi algumas mágicas acontecendo nesse sentido, e é muito gostoso de assistir. É muito legal. E acontece. Sim. E aí, conta um pouco mais com detalhes para gente esses desafios de ter vindo de uma formação tradicional e aí começar a dar aula nesse modelo de metodologias ativas, tendo que integrar várias disciplinas dentro de módulos da graduação, então você repensar, inclusive, a forma como o conteúdo é apresentado e qual é o impacto disso, o que vocês percebem com relação à qualidade dos alunos que são formados aí na instituição? Você sabe que isso é legal porque a diferença é muito grande do profissional que sai nesse modo. E olha que nós somos um campus novo, né? Foi um grande desafio que nós somos um campus novo. Nossa primeira turma formou no ano passado. Foi um campus que veio com essa nova proposta, né? De descentralização da sala de aula, né? Principalmente hoje em dia que a gente precisa cada vez mais prender a atenção dos alunos e despertar a curiosidade, então, né? Então, muito legal. Mas quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu vim, né? Eu falei, ai, que legal, é bom que eu já tenho algumas aulas prontas da minha passagem no INTA. E cheguei aqui, aí cada vez que eu conversava mais com os professores que já estavam aqui, eu entendia menos. Falei, mas como funciona isso? Quantos alunos são a sala? Não, idealmente são 8, 10. Como? E entram quantos alunos aqui de vez? Eu disse, não, é porque cada módulo tem 4 turmas. Eu falei, mas como é que é isso? E todo mundo vê a mesma coisa? Não, todo mundo vê a mesma coisa, mas eles é que vão. Você não vai dar aula. É o primeiro choque. Você não vai dar aula, você vai só ficar quietinha e observando o que eles dizem. Porque você vai conduzir a aula, mas você não vai dar aula, uai. Que macumba é essa? E aí, eu lembro até, foi muito engraçado que eu acompanhei a aula com uma colega, a Rose, e a Rose, muito querida, né? Disse, não, vamos, você assiste comigo e tal. E eu, morta de empolgada, né? Eu estava muito feliz de estar ali, morta de empolgada. Entrei e era abertura, porque o PBL funciona assim. Vamos dizer, a gente trabalha com semanas. Então, qual vai ser o problema dessa semana? Aí o problema dessa semana são as doenças do trato digestório de grandes animais, beleza. Então, a gente cria o problema, a gente demora muito mais tempo preparando a semana, né? Muito mais do que você demoraria preparando a aula, porque você tem que preparar a semana como? Você tem que preparar a abertura, depois uma prática de módulo, depois uma palestra e aí depois tem um fechamento. Então, isso tudo acontece nessa semana, daquele problema. A abertura, sim, você senta e você fica, ó, entra mudo e sai calada. Você traça uns objetivos, você entrega o problema e você tem objetivos traçados para aquele problema, né? A situação, uma situação, problema real. E aí eles vai para lá, tem um coordenador, um aluno da sala é o coordenador daquela semana e o outro é o secretário para ir também organizando ali a discussão. E aí você vai pontuando. As notas são formativas. Aula a aula, tanto na abertura, fechamento, aluno por aluno. Eu fico calada só anotando. O aluno falou, fez uma coisa interessante. Então, você fica ali, é uma avaliação formativa ali, Paula, contínua. E aí, milagrosamente, eles chegam aos objetivos. É muito interessante de assistir, muito legal. E aí a prática é sempre dentro da temática, né? Justamente para fechar esse link, né? Do tema que foi visto ali na teoria. E aí a gente também faz palestras, né? Dentro dessa temática, com alguma coisa que às vezes não deu para abordar ali no problema, para complementar o assunto também. E aí
fica o fechamento depois. E aí, no fechamento, aí sim, aí você faz todos os seus adendos, traz a tua experiência, traz coisas que você leu ou que estudou e que não foram faladas por eles, às vezes até pela própria inexperiência, né? Enfim. Eles passaram a semana, já leram o assunto em casa, já, porque na abertura eles não sabem nem qual vai ser a abertura, nem qual vai ser o tema. Eles ficam sabendo ali na hora, na bucha. E existe um passo a passo que eles já sabem mais ou menos como seguir. Né? Primeiro, vamos elaborar perguntas e hipóteses, vamos ver quais são os termos desconhecidos aqui desse problema. Então, eles já seguem, o PBL ele tem um roteirinho mais ou menos aí. Mas o interessante é que sempre chega, aí eles estudam para vir para o fechamento. Né? Aí no fechamento, aí quem é de mapa mental faz mapa mental, quem é de fazer esquema faz esquema, quem é de fazer resuminho faz resuminho, quem é de fazer resuminho com as canetinhas coloridas traz. O importante é que no fechamento, aí eles fechem o raciocínio, resolvam aquele problema e tragam todos os assuntos né, ali para apresentar para os colegas e para a gente, para a sala de aula. Então, assim, fica muito rico tudo. O debate fica muito enriquecido, né? E E aí as essa turmas pequenas questão. promovem esse diálogo melhor e ele fica muito autônomo nesse aprendizado dele mesmo. Então, nesse momento, vocês também nem oferecem um material para o aluno se orientar. Eles têm que ir atrás desse material, atrás dessa literatura, Eu ou não, você já pega, por exemplo, tem aqui, como era na minha época da graduação, tem a pasta da disciplina lá no Xerox. Você vai lá e tem aquele monte de não tem a material. pasta não tem a pasta da semana, da disciplina, não tem Xerox, não tem. Nossa, a pastinha da Xerox, hein? Verdade. Meu pai do céu, haja apostila, haja Xerox de caderno da amiga que psicografava. Você era que xerocava ou você era que psicografava? Você Eu era que era que psicografava, né? psicografava, Eu era. era que xerocava, porque eu não dava conta de escrever rápido. E aí eu tinha as canetinhas que eu ia trabalhando em cima da Xerox. Eu não dava conta de. Gente, para quem não conhece, a Thaís, os cadernos da Thaís são os melhores, é tudo organizadíssimo. Eu não sei os da graduação, eu lembro da pós, os teus cadernos eram impecáveis já. E da residência, uma vez você me mostrou alguns cadernos, tudo assim, organizadíssimo. Muito legal, mas eu nunca dei conta de escrever rápido. Então, não tem. Eles têm. O que é que a gente faz? A gente orienta, né? A gente fornece uma bibliografia recomendada, né? Tem a biblioteca e tem os trabalhos. Eles usam muito trabalho científico. Então a gente meio que norteia ali a eles saberem distinguir o que é uma fonte confiável ou não na internet, que isso aí, né? Muitas vezes acontece do aluno trazer referência de blog de veterinário, olha, isso aqui não dá, não vai por aqui, né? Ai, tem um Insta muito massa. Não. O Insta não é, né? Não é criticando, tem muitos blogs, fantásticos, mas a gente sabe que nem sempre é confiável. A gente vê também muita atrocidade aí publicada que você olha e fala, meu pai do céu, de onde é que essa pessoa trouxe isso aqui? Né? Então, eles aprendem também a pesquisar e não é incomum, né, principalmente no começo do curso, deles virem dizer, professor, onde é que eu pesquiso isso aí? Eu não sei onde é que eu encontro, eu procurei e não achei. É bem comum, no comecinho. E depois eles vão pegando o fio da meada e vão aprendendo a pesquisar. E no final das contas, nesse pacote, você acaba contribuindo para que o aluno desenvolva outras competências também que são essenciais para o profissional. Porque a educação continuada e a pessoa ser capaz de encontrar a informação que ela precisa é essencial para um profissional. Você, às vezes, pode até ligar para aquele colega, para aquele professor e falar: Ó, estou com uma situação aqui meio esquisita, e aí como é que eu faço? Mas às vezes você precisa realmente sentar, estudar, aprofundar aquele conhecimento e a gente tem que saber onde. Não adianta ser Verdade. aquela coisa, vou pegar aqui a Xerox, o PDF do slide, vou modernizar um pouco agora. O PDF do slide da aula que eu tive lá na graduação, porque a gente sabe que essas informações desatualizam, né? E aí
Na sua instituição já não tem nem isso, né? Não tem aula do professor ali para a pessoa Não, consultar. não. Essa questão da construção do conhecimento é extremamente importante, mas o que eu percebo é que a instituição aqui, ela estimula bastante a gente implementar essas metodologias ativas, mas eu não conheço nenhuma disciplina da veterinária que seja integralmente nesse formato. E aí, Aham. quando tem disciplinas que são e disciplinas que não são, fica muito confuso. Então, a gente Fica faz uma atividade ou outra com essa isolada ali no proposta meio, né? Era o que eu para dar fazia lá, né? para dar uma mudada ali no contexto, para botar o aluno também para correr um pouco atrás da informação, porque chega uma hora que eles também cansam de ver a nossa cara lá na frente, blá, 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 esse assunto, aquele assunto e outro assunto, mas não tem uma continuidade. Então, eu acredito que o aluno não aprende de fato a funcionar nesse esquema se ele não tiver um curso que tem essa proposta. Eu Aham. acho que deve ser Não, e você difícil. concorda, é engraçado, porque não funciona se não é integralmente. Funciona muito bem quando é pontual, assim que você fala. Vou fazer uma atividade aqui e vai ser uma nota complementar, né? Alguma coisa assim, né? Mas uma disciplina funcionando assim, a outra não, realmente, aí faz um nó na cabeça, né? É muito complicado. Do meu conhecimento, nós somos o único curso de medicina veterinária que é integralmente assim, e também tem uma particular no Ceará, que também está funcionando já nesses moldes. Mas realmente integral, que eu saiba só aqui. E a gente ainda enfrenta, a gente ainda tem muitos entraves na implementação da, da metodologia. Porque, por exemplo, obrigatoriamente tem que ter uma prática de módulo toda semana. Eu não tenho um carro da universidade disponível toda semana para levar os alunos para o campus. O campus ainda não está construído. Nós atualmente ainda funcionamos em containers. Nossos laboratórios são em containers. Né? Nós funcionamos na antiga OAB da cidade. Então, não existe um campus universitário propriamente dito. Espera que meu quadrinho de imãs está caindo aqui por cima do laptop. Então, não existe assim um campus universitário já construído. A gente ainda está muito ali incipiente, né? Mas ainda assim, com todos os entraves, a gente já percebe, e né, com essa primeira turma que formou, foi muito legal, porque a gente teve os nossos alunos saindo, né, para fazer ESO, e muitos queriam fazer prova de residência, prova de mestrado, isso, aquilo, outro. Quem se aventurou, ou passou, ou tinha ido assim, não, vou fazer só para ver como é que é a prova. Eu disse, professora, eu fiquei em segundo lugar. Eu nem sabia, eu não esperava nem ser aprovada, eu fui só para ver como era a prova, não estudei. Mas sai esse nível de aluno, porque ele já tem essa pegada de ler uma questão, ele já fica botando o olho ali, a palavra-chave, não sei o quê, ele já tem, né? E fixa. Quando você para tentar resolver um problema, você não esquece do que você sentou para juntar tico e teco para tentar resolver. É muito diferente na nossa época. Gente, eu virava a noite lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo, para ver se fixava, se ficava. E o medo era de dar uma topada no meio do caminho e cair tudo da cabeça e esquecer. Né? Então, assim, é muito diferente. E hoje, que os bebês já nascem hiperestimulados, você consegue imaginar hoje uma turma assistindo a aula que tu assistisse, que eu, as aulas em retroprojetor, a gente não ia conseguir manter um aluno em sala de aula, E gente. o projetor do slide, quando o professor começava a projetar o slide e estava tudo do avesso. Ele tinha que Uhum. tirar aquele carrossel e virar todos os Tudinho, slides que ele colocou ali. tudo ao contrário. Era um aparelho, não era um computador, era um aparelho que tinha fotinhos, para quem, né, não tem ideia do que seja Nem isso entende aí, o que está falando. mini fotinhos que eram projetados na parede, e às vezes o professor começava lá, o carrinho dele estava todo do avesso. E aí tinha aquele passador automático, né? Tcherek, tcherek, o negócio ia virando. E assim, era aquela transparência que a maioria era escrita à mão. O professor escrevia aquela Às informação vezes tinha ali. que ficar esperando ele terminar de escrever para tu anotar. É, Gente, exatamente. então Então, assim,
Quando você Mas para tinha muita aula no quadro também, que é muita aula no quadro. uma coisa que com o advento do PowerPoint a gente perdeu. Então, por exemplo, eu raramente dou uma aula no quadro, porque Não, a gente não dá mais aula no porque com quadro. o Um outro PowerPoint fica mais apontamento. prático, você põe foto, você põe esquema, você põe vídeo, e aí a gente acredita que fica mais dinâmico do que Que eu parar no fica, quadro e ficar lá que escrevendo com o meu fica. garrancho. É muito engraçado essa diferença do público de outrora, né? Estou falando igual a Bel já. Do público de para o nosso alunado hoje. E aí tem coisas boas e coisas ruins. Ao passo em que eles são mais antenados, mais safos, vamos dizer assim, né? Eles estão chegando muito despreparados, emocionalmente falando, e eles estão chegando muito com a base muito ruim. Uma base de matemática, uma base de português, uma base de geografia, uma base das disciplinas básicas muito ruim, né? Que foi outra coisa que, até que hoje, eu sou clínica de ruminantes, né, com foco assim maior em bem-estar, é minha paixão, mas o ensino também é. Então, eu tenho várias ideias engavetadas assim. Ai, meu Deus, eu quero fazer sei lá, eu quero fazer um clube do livro para a gente discutir certas coisas assim da língua portuguesa, porque eu estou vendo esse desfalque saltando aos olhos. Assim. Ah, eu quero fazer uma disciplina optativa de inglês instrumental, porque os meninos precisam pesquisar. Todos os trabalhos melhores que a gente tem, infelizmente, estão na língua inglesa. E os meninos têm muita dificuldade, ou não sabem nada, né? Ou sabem muito pouco. Então, só para dar um norte ali, então, tem várias coisas, estão todas engavetadas ainda, porque, como eu falei, nós somos um curso que está começando, né? Numa metodologia muito nova para todo mundo. A gente não tem nem para quem buscar. Ó, como é que você faz aí? Porque nós é que estamos fazendo aqui pela primeira vez. Então, é muito incipiente. E por mais que já tenha, a gente tem vários cursos de medicina, de enfermagem, já com a metodologia implantada, todo modular, tudo. Mas veterinária, gente, é um mundo à parte. E como o papo de veterinária bem ilustra, as vertentes são muitas e é muito divergente. São muitas espécies, são muitas anatomias distintas, são muitas fisiologias distintas, são muitas situações, problemas distintas, né? Eu não vou estar sempre no consultório. Eu não vou, eu nem, nem vou, nem vai ser um médico, você pode formar e trabalhar com marketing, né? Ou pode formar e se resolver especializar em psicologia, né? Em etologia animal. Então, assim, o leque é muito grande, é um curso muito caro, é um curso muito denso, muito robusto. Então, implementar o PBL num curso assim é muito complicado. Fazer um curso modular numa disciplina assim, na medicina veterinária, é muito complicado. E a gente ainda está engatinhando, por isso que eu digo que a gente ainda está engatinhando e nós estamos mesmo. A gente, ano a ano, todo ano, antes de começar, o nosso ano letivo, todos os professores do campo, não só o nosso campus, tem os cursos de veterinária, zootecnia, agroindústria e agronomia, né? Então, a gente, todo ano, antes de começar o período letivo, a gente se reúne, todos os professores, os docentes, aí a gente tem a semana docente ali, que é para a gente fazer atualizações, a gente tenta, às vezes, trazer pessoas de fora para nos dar cursos sobre, para fazer troca de experiências, porque nós mesmos ainda estamos tateando, e aí a gente divide a experiência, um professor, no módulo passado, na minha optativa, eu fiz TBL, funcionou maravilhosamente bem, aí outros professores já começam a treinar, eu fiz sopa de, tem um que é enfim, tem tanta metodologia ativa, e aí você vai treinando, você vai, né, e vai vendo que é muito legal. E é muito mais motivante para esse alunado que chega hoje, que está acostumado a tudo muito elétrico, e a gente tem que, a gente acaba se vendo ali, você tem que acompanhar, né? Mas é que nem você diz, a minha formação não foi essa, então a gente vai aprendendo ao longo do caminho aí.
mas é muito, muito satisfatório ver o desenrolar e ver o amadurecimento desse aluno, o aluno que entra e o aluno que sai. É muito engraçado ver o produto saindo assim. É fantástico. E vamos pedir para o pessoal que está assistindo, como não poderia deixar de ser, curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os colegas que têm interesse na área, porque no final das contas é isso que mostra, né, dá a possibilidade desse vídeo ser mostrado para mais pessoas que eventualmente a gente não alcança por redes sociais, que a gente não alcança dentro de uma sala de aula ou divulgando em uma palestra. E aí a gente abre esse leque realmente para que as pessoas enxerguem possibilidades. E a partir daí elas tenham mais critério e mais base para tomarem suas decisões. Então, muito obrigada, Kalina. E na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Até lá! Até lá, valeu, tchau, tchau.